Olá, tudo bem? Capítulo 7 do livro Libertação de André Luiz. Esse capítulo vai falar de quadro doloroso. E André começa dizendo assim: de manhã, um emissário do sacerdote Gregório, com semblante mal-humorado, veio nos notificar em nome dele que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando nos receberia para entendimento particular. Saímos do cubículo sinceramente desafogados. A noite foi simplesmente aflitiva, pelo menos para mim, que não consegui qualquer quietação no repouso. Não somente o ruído exterior era contínuo e desagradável, mas também a atmosfera pesava asfixiante. As conversas alucinadas no ambiente me perturbavam e feriam. Gúbio nos convidou à pequena excursão educativa, dizendo-me bondoso: André, vamos ver se podemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Sim, ele coloca até entre aspas, né? Os ovoides. Eloy e eu o acompanhamos satisfeitos. A rua era coalhada de tipos característicos da anormalidade deprimente. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas, homens e mulheres de fisionomia torturada iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais, com exceção de alguns que nos olhavam com suspeita e crueldade, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Muitos demonstravam irritabilidade diante da nossa calma. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem por toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. A conversa ociosa ali era o traço dominante. Então, o instrutor nos informou com muito acerto de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. Com exceções dos palácios da praça governativa, as edificações onde se notava a movimentação de grande massa de escravos desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes, revestidas de substância semelhante ao lodo, eram repelentes não só à visão, mas também ao olfato, pelas exalações desagradáveis. A vegetação em todos os ângulos era escassa e mirrada. Gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando nossa sincera piedade. Não fossem os poucos transeuntes infelizes e poderíamos pensar no serviço metódico de assistência individual. Mas que dizer de uma cidade constituída por milhares de loucos declarados? Dentro de colmeia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral não seria efetivamente o alienado mental aos olhos dos alheios? Por isso, qualquer organização beneficente visível seria impraticável.
a não ser através do serviço arriscado, como aquele de que o nosso instrutor se incumbiu, tocado pela renúncia na obra de satisfação com o Cristo. Além das perturbações reinantes, capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, pairava a atmosfera sufocante, nevoeiro, que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. O sol, através da espessa cortina de fumaça, cuja procedência não me foi possível determinar, era visto por nós, parecia uma bola de sangue afogueado. Eloi, forçando o bom humor, perguntou, a propósito, se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas, ao que o nosso orientador respondeu, aquiescendo e informando que o homem comum possui vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda, esclareceu Gubbio. E essa matéria que plasma os seus impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Atravessando compridos labirintos, estávamos diante de extensa edificação, que com boa vontade nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Enquanto eu estava encarnado, seria extremamente difícil para mim acreditar numa cena igual à que víamos, num sofrimento depois da morte do corpo tocara tão fundo o meu coração. A gritaria em torno era de espantar. Passamos lodosa muralha e depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Um vale largo e profundo se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos inimagináveis. Então, agora nos sentíamos na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto, quer dizer, em inesperado despenhadeiro. Bom, é o que vemos aqui entre nós encarnados, né? Lugares onde a imundície toma conta porque as pessoas não se preocupam com o bem-estar, com a higiene, vivem sem pensar em nada, na ociosidade, nos vícios, preferem não ter infraestrutura a ter que trabalhar para conseguir o mínimo para a sua subsistência. Isso a gente ainda tem muito, né? Imagina lá, ver a mesma coisa, né? E assim, pelo que ele está dizendo, num número imenso, e a imundície também ali parece que é assim imensa, né? Vamos ver o que ele conta pra gente. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucederam-se furnas, quer dizer, cavernas, né? E abismos, como se nos situássemos diante de imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana, porque lá dentro turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Minhas mais íntimas fibras tremeram, e também as do espírito de Eloi. O movimento era de recuo instintivo. O orientador, no entanto, estava firme. Longe de endossar nossa fraqueza, ignorou-a deliberadamente e afirmou calmo: aqui
amontoam-se como se fossem lenhos secos. Milhares de criaturas que abusaram dos sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, agora se entregando infindáveis dias de tortura redentora. E talvez porque nosso espanto crescesse à vista da tela aflitiva e tenebrosa, ele acrescentou o sereno: não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres a se confundirem com os precipícios subcrostais. Superfície, imagina mais para baixo, né? Mas não haverá recurso a tanto desamparo? O Eloy perguntou aflito. Gubbio refletiu alguns momentos rápidos e disse em tom grave: quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder sepultura condigna para ele. Mas, se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem, quer dizer, assumirem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade. Quando não se encontram em simples estrada evolutiva, contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabe, preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, esquecendo a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Ao invés de estruturarem destino santificante com vistas ao amanhã infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se entregam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer senão seguir nas linhas de paciência por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Sem dúvida, essa paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Verdade, né, gente? Se os maiores são pacientes conosco e esperam pedirmos ajuda, por que deveríamos ser diferentes com eles, né? Perguntei se naqueles sítios purgatoriais não havia companheiros amigos, detentores da missão de consolar, ao que o nosso instrutor respondeu afirmativamente: sim, esta imensa coletividade dentro da qual predominam individualidades que, pelo sofrimento contínuo, se caracterizam pelo comportamento subhumano, não está esquecida. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Mas agora não dispomos de oportunidades para a identificação de missionários e servidores do bem. Vamos ao estudo que nos interessa de mais perto.
Descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. Mulher muito magra, né? Gúbio fixou nela os olhos muito lúcidos e, depois de alguns momentos, recomendou que seguíssemos sua observação acurada. E inquiriu paternal: André, você vê realmente? Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciadas entre si, nas disposições e nas cores, que seriam, porém, imperceptíveis aos meus olhos, caso não tivesse desenvolvido ali todo o meu potencial de atenção. E expliquei curioso: sim, reparo a existência de 3 figuras vivas que se justapõem ao seu perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina, fluida e amorfa, quer dizer, sem forma, né? E Gúbio explicou sem demora: são entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grande patrimônio de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desespero e se imantam, naturalmente, à mulher que odeiam, irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Ela é odiada porque amou, são seus inimigos. Ou, desculpa, ela é odiada porque não amou. Seria, não amou. E eles são seus inimigos. Não fez nada por si mesma, nem por ninguém. Contraiu dívidas pesadas, retardando a obra de evolução delas mesmas. A pessoa que não estuda, não faz nada por si nem pelo outro, leva a vida levianamente, não se importa com nada nem com ninguém, essa pessoa não evolui. Os espíritos não têm o que fazer enquanto a pessoa continua assim, sem querer nada. É sua escolha. Vamos nos conscientizar de que o arrependimento lá é apenas um vale de lágrimas, enquanto que aqui dá para a gente fazer alguma coisa, dá para mudar. A opção é nossa. E aí André continua: observamos de mais perto a desventurada criatura. Gúbio assumiu a atitude de médico diante da paciente e dos aprendizes. A mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzento-escura, registrou nossa presença e gritou, entre a aflição e a idiotia: Joaquim! Onde está Joaquim? Diga-me por piedade, para onde o levaram? Ajudem-me, ajudem-me. O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras e, não lhes conferindo maior atenção, além daquela que o psiquiatra dispensa ao enfermo em crise grave, observou: examinem os ovoides. Sondem magneticamente com as mãos. Operei atento. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Num ato de vontade, liguei minha capacidade de ouvir ao campo íntimo da forma e, assombrado, ouvi gemidos e frases, como que longínquos pelo fio do pensamento. Vingança, vingança, não descansarei até ao fim.
essa mulher infame me pagará. Repeti a experiência com os outros dois e os resultados foram idênticos. As reclamações assassina, assassina, transbordavam de cada um. Após acariciar a doente com fraternal carinho, analisando-a atencioso, o instrutor nos dirigiu a palavra esclarecendo: Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Certamente já regressou à terra mais densa, a fim de preparar o lugar para ela. A pobrezinha está esperando oportunidade de retorno à luta benéfica. Vejo o seu drama cruel. Foi tirânica a senhora de escravos no século passado. Percebo suas recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Foi jovem e bela, mas casou conforme o programa de provas salvadoras. Um cavalheiro de idade madura, que por sua vez já tinha assumido compromissos sentimentais com humilde filha de cativeiro. Embora a mudança natural de vida em virtude do casamento, ele não abandonou o débito contraído. Por isso, a pobre mãe e escrava, ainda moça, penitente e desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os filhos de seu amor menos feliz. Com a passagem do tempo, a esposa requestada, quer dizer, enciumada e fascinante, conheceu toda a extensão do assunto e revelou a irascibilidade que povoava sua alma. Dirigiu-se ao marido colérica e violenta, dobrando-o aos caprichos que irritavam sua mente. A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía e vendida para uma região pantanosa, onde em breve encontrou a morte pela febre maligna. Os dois rapazes, metidos no tronco, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala. Acusados de ladrões pelos capatazes, graças à senhora dominada de egoísmo terrificante, passaram a exibir pesada corrente no pescoço ferido. Viveram, no passado, sob humilhações incessantes. Em poucos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose, que ninguém socorreu. Desencarnados, reuniram-se à mãe revoltada, formando um trio perturbador na organização ruralista, ou seja, na fazenda que eles viviam, que na organização ruralista que os expulsou, sustentando sinistros propósitos de vingança. Apesar de convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente, nunca cederam um tio. Planos sombrios em que penhoravam o coração. Atacaram desapiedados a mulher que os tratara com dureza, impondo destrutivo remorso ao seu espírito vacilante e fraco. Dominando sua vida psíquica, transformaram-se, para ela, em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta suscetíveis de acentuar suas perturbações. Por isso, ela adoeceu gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura. Embora socorrida pelos diversos médicos e padres, não recobrou mais o equilíbrio orgânico. O corpo físico se arrastou a pouco e pouco. Incapaz de se expandir mentalmente, no idealismo superior que corrige desvarios íntimos
e facilita a cooperação vibratória das almas que respiram nas esferas mais elevadas, a desditosa fazendeira sofreu, isolada, no orgulho destrutivo que assinalava o seu caminho, 10 anos de mágoas constantes e indefiníveis. Claro que possui amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos por ocasião da morte do corpo, que se tornou inevitável. Mas, quando nos enceguecemos no mal, inabilitamos por nós mesmos a recepção de qualquer recurso do bem. Eu vou parar, vamos continuar no próximo.